Boa noite. A Universidade Federal de Uberlândia é a segunda maior patenteadora entre as instituições públicas de ciência e tecnologia do estado de Minas Gerais. Vamos falar de internacionalização da UFO. Quais as ações da universidade que tem trabalhado para estabelecer relações além das fronteiras do Brasil? Convidamos o diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais, Valdenor Barros, e a professora da Faculdade de Gestão e Negócios, Verônica de Paula. Você confere tudo a partir de agora. A Universidade Federal de Uberlândia é a segunda maior patenteadora entre as instituições públicas de ciência e tecnologia do estado. Vamos ver agora na reportagem um laboratório da UFO que já patenteou mais de 40 tecnologias na área da saúde. No laboratório de nanobiotecnologia da UFO, pesquisadores desenvolveram moléculas para o diagnóstico de câncer de próstata, sem a necessidade de fazer biópsia do tumor. Basta recolher o sangue do paciente. Além disso, trabalham no diagnóstico do câncer de tireoide. Essas duas tecnologias funcionam quando colocadas nesse equipamento. No câncer de próstata e o câncer de tireoide, são tumores que é uma... Posso dizer que é uma doença genética, que ela vai ocorrer com a idade e que nós detectamos baseado em proteínas e não em ácidos nucleicos ou DNA. Então, nesse caso, a gente faz o uso de uma ferramenta chamada citometria de fluxo, onde a gente conta o número de células e detecta o tumor. A gente fala quantas células tumorais existem naquela amostra, seja no sangue ou seja na biópsia, no caso da tireoide. No laboratório, pesquisas como essas já renderam 42 patentes para a UFO. Patentear significa proteger um produto, proteger uma invenção que cumpre os requisitos legais, que são 3 trazidos pela Lei de Propriedade Industrial. O produto tem que ser novo, ele tem que ter uma atividade inventiva e ele tem que ter uma aplicação industrial. A universidade é destaque no estado. Ela é a segunda maior patenteadora do estado de Minas Gerais, dentre as instituições públicas de ciência e tecnologia. E no Brasil ela é a primeira registradora de desenhos industriais também dentre as instituições de ensino superior. Uma vez que uma pesquisa de um professor da universidade, ou de um técnico, ou de um aluno resulta em uma patente, ou em um software, ou em um desenho industrial, ou em um cultivar, através do melhoramento de uma semente ou de uma planta, essa propriedade intelectual, que é o gênero, ela pertence à universidade. O pesquisador, ele continua como titular dessa propriedade intelectual, mas a propriedade, ou seja, a exclusividade jurídica e econômica sobre esse produto pertence à universidade e, a partir disso, ela realiza os licenciamentos que achar que são necessários. Ainda segundo o diretor da agência Intelecto, existem 2 tipos de patentes, de invenção ou de utilidade. Existe a patente de invenção, que é quando o pesquisador cria um produto novo, que cumpre os 3 requisitos que eu disse, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E existe o modelo de utilidade, que é uma melhoria técnica, uma melhoria na qualidade ou na funcionalidade de uma patente já existente. As patentes que nasceram no laboratório de nanobiotecnologia, coordenadas pelo professor Luiz Ricardo, são de invenção. Uma das tecnologias já está no mercado e consegue detectar os 40 tipos virais do HPV, que pode causar câncer de colo de útero. As moléculas são colocadas no sequenciador automático de DNA para fazer o trabalho de diagnóstico. O diagnóstico do HPV ele é um diagnóstico molecular. É baseado no DNA, onde a gente detecta 40 tipos virais simultâneos num único tubo. Isso foi desenvolvido, na primeira versão dele foi desenvolvido em 2003, onde nós ganhamos o Prêmio de Inovação Tecnológica, e depois nós fomos acoplando novas moléculas e acessórios para o diagnóstico simultâneo. E nisso culminou com uma patente em 2017 e que já está sendo comercializada no Brasil. Outra tecnologia patenteada é esse sensor que se conecta ao aplicativo no celular. O equipamento pode até parecer simples, mas o que ele faz tem potencial para salvar vidas. Esse aqui é um sensor para detecção
tanto de câncer quanto de doenças negligenciadas, seriam hanseníase, leishmaniose, tuberculose, dengue, zika e chikungunya. Então nós desenvolvemos vários eletrodos, que são esses pequenos retângulos aqui, e nesse local onde nós temos o pontinho preto, é onde a gente coloca a amostra, seja a urina, seja a saliva, seja o sangue. E isso se faz o diagnóstico, ele conecta com o nosso celular e ele consegue enviar uma mensagem dizendo se é positivo ou negativo. Cerca de 50 pesquisadores atuam no laboratório. O professor ressalta a importância que pesquisas como essas têm para a sociedade. Não é normal uma universidade do interior ter um número de patentes substancial, nem ter um impacto na sociedade. Geralmente ficam restritos às universidades que estão nas capitais. Felizmente, a universidade tem um grupo competente e que tem colocado novas moléculas, novas plataformas diagnósticas no mercado para atender a população e atender a sociedade. Para falar sobre esse assunto da reportagem e de outros relacionados à internacionalização, nós convidamos o diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO, Valdenor Barros, e a professora da Faculdade de Gestão de Negócios da UFO, Verônica de Paula. Valdenor, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Obrigado. Verônica, muito boa noite. Muito obrigado por estarem aqui. A gente já vai entrar nesse assunto das patentes. O Valdenor, para a gente começar a nossa conversa, o que vem a ser, para a comunidade entender, o que vem a ser essa internacionalização da UFO? É muito bom essa pergunta. Boa noite, obrigado pela oportunidade de estar aqui. As pessoas normalmente associam internacionalização com recepção de estrangeiros na universidade ou com o envio de alunos para o exterior. Essa é apenas uma das etapas que se relaciona ao programa de mobilidade, de troca de pessoas, de cérebros. Mas a internacionalização tem a ver com um conceito, com uma concepção de instituição, tem a ver com princípios que envolvem mudanças culturais, decisões institucionais, que fazem com que a universidade se deseje colocar num contexto internacional e que ela esteja disposta a colaborar com a produção científica num contexto global. Ou seja, envolve troca de pesquisadores, produção de material didático em parceria, aulas em línguas estrangeiras, produção, por exemplo, essas pesquisas que o professor Goulart desenvolve, certamente ele tem parceiros internacionais, ele tem parcerias com a Universidade de Davis na Califórnia e com outros, né? Então, há grupos de pesquisa se conectando e se somando no desenvolvimento das pesquisas. Então, internacionalização é um procedimento complexo, articulado, que envolve a instituição como um todo. Verônica, agora quando a gente fala em internacionalização da coisa, tipo o professor Valdenor falou, que vai tratar, mexer com outros países, outras línguas. A universidade também certamente está se preocupando com esse aspecto da língua estrangeira, o inglês, por exemplo. Sim, com certeza. Boa noite a todos também. Agradecemos a oportunidade de poder falar. Isso é um ponto que tanto a Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais quanto a UFO como um todo vem dedicando um grande espaço, desde o programa Idiomas Sem Fronteiras, que o professor Valdenor é um pioneiro, né, do programa, acho que ele pode depois até comentar um pouco mais sobre isso, e não só o inglês, mas como diversos outros idiomas vêm sendo incentivados, tanto para ingresso nos programas de pós-graduação, quanto para que os alunos dos cursos de graduação e dos cursos de pós tenham acesso, eles têm oportunidades de fazer testes, alguns inclusive gratuitos aqui na universidade, coisas que não são oferecidas em outras instituições, os cursos online, cursos presenciais, praticamente todo mês as chamadas são divulgadas amplamente para toda a comunidade. Então, e isso é essencial, o conhecimento de outros idiomas, porque somente com o português, infelizmente, a gente não consegue dar essa amplitude para a atuação. Como o professor Valdenor já destacou, não é simplesmente enviar pessoas e receber pessoas. Isso é importante para ampliar, abrir fronteiras, iniciar parcerias, colaborações, mas é importante que a gente tenha, inclusive com o uso de tecnologia, proximidade em termos de produção, de resultado, de melhores atendimento à população como um todo, melhores equipes capacitadas. Então, tanto para professores como técnicos, para discentes, em diferentes níveis, né, de graduação,
pós-doutorado, recebendo, enviando e colaborando também, às vezes, à distância, participando em grupos de pesquisa conjunto, desenvolvendo pesquisas, publicando pesquisas conjuntas, ministrando disciplinas em parceria, como a gente vai desenvolvendo, inclusive disciplinas em outro idioma, como a gente já tem aqui na UFA, inclusive, acontecendo. Já é curso regular? Sim, nós temos, inclusive lá na Faculdade de Gestão e Negócios, no programa de mestrado acadêmico, na disciplina de branding, que é ministrada integralmente em inglês, aborda a gestão de marcas, mas ela é, desde o ano passado, ministrada integralmente em inglês, foi implementada com grande sucesso em uma parceria da faculdade, com o apoio tanto da ADRI, da ProPP e também do ILEO, que ofereceu a sua estrutura do Idioma Sem Fronteiras e o apoio dos monitores para que eles pudessem auxiliar os alunos, que só tivemos alunos brasileiros somente nessa primeira turma, participando, então eles conseguiram ajudar os alunos a escrever os artigos em inglês e desenvolver, melhorar, né, a sua capacidade linguística. Isso é uma experiência muito importante para a gente enquanto instituição. É o caminho, né? Waldemar, a gente tem conhecimento de empresas na área privada que estão preocupadas, já trabalhando nessa coisa de ensinar principalmente o inglês e o espanhol para seus funcionários, para seus gerentes, seus gestores e tudo mais. Em Patos mesmo nós temos conhecimento de um grande laboratório que está crescendo muito, entendeu? Já virou uma multinacional e lá até o pessoal da cozinha está aprendendo inglês, entendeu? A UFO pretende chegar nesse ponto também? Esse, na verdade, é um desejo da educação superior brasileira, mas nós estamos muito distantes disso, infelizmente. Não dá para esperar que a universidade dê conta de formar o profissional naquela temática do curso que ele escolheu e também na questão de língua. Infelizmente, essa é uma responsabilidade articulada, mas principalmente a educação básica. E o que acontece na nossa realidade? O aluno chega sem conseguir se expressar na língua, sem conseguir entender a língua, muitas vezes nem um texto escrito. O que alguns questionam, do ponto de vista político e ideológico, é: mas por que temos que aprender o inglês? Porque o mundo decidiu assim há mais de 100 anos atrás, e toda a ciência produzida hoje no mundo é em inglês. Se escreve na China, é em inglês, no Japão, é em inglês. Então, se o Brasil pretende participar desse movimento de globalização da ciência, esse veículo vai ser principalmente o inglês. Então, efetivamente, é um desejo que a universidade tem feito esses esforços para que os seus universitários avancem no domínio da língua. Porque você há de convir que não dá para fazer internacionalização se eu não tenho um veículo de comunicação que agregue. Não tem como, né? Exatamente. Nossos resultados não recebem o mesmo alcance, né? Não. Quando são escritos, publicados, divulgados, as patentes, os artigos, produtos de extensão, os produtos tecnológicos da universidade, ao serem divulgados em inglês, eles recebem um alcance global. Quando divulgados em português, infelizmente, eles acabam ficando restritos, né, a uma comunidade menor. Então, muitas vezes, avanços que poderiam ser pioneiros e alavancar inovações em outras áreas, em outros territórios, ficam restritos, né? Então, por isso, muito importante que a gente acompanhe, né, e utilize o idioma. Esse plano de internacionalização que a universidade aprovou hoje no nível do CONPEP, ele traz um pano de fundo que demonstra para a comunidade que a universidade já tomou a decisão para a internacionalização. Isso já estava claro. Não é nem projeto, mas já é um plano mesmo, já decorrente do próprio PID. O PID, para o período de 2016-2020, já traz em suas diretrizes, que é o Plano Institucional de Desenvolvimento e Expansão da Universidade. Então, este plano já traz em suas diretrizes a importância da internacionalização. E a UF estabelece 3 metas fundamentais que envolvem mobilidade, a internacionalização da pesquisa, da pós-graduação e a constituição de um plano de internacionalização. Nós aprovamos hoje a primeira versão desse plano. E esse plano implica o desenvolvimento de habilidades linguísticas, implica a criação de infraestrutura, porque também não adianta eu desejar internacionalizar quando eu não tenho um aluno que fala a língua, quando eu não tenho um professor que fala outras línguas, quando eu não tenho infraestrutura para receber um professor visitante, né? Quando não há apoio interno sequer por uma tradução de um trabalho que você precisa. Então, a universidade precisa se preparar para essa internacionalização, que nós chamamos de internacionalização compreensiva, que é toda articulada, né? E isso, o primeiro grande passo foi dado hoje. O primeiro grande passo, de fato, foi dado com o PID.
Este é o segundo grande passo a ser dado com o plano de internacionalização que hoje se coloca para a comunidade. O senhor diria que é fundamental o aprendizado de uma outra língua para que essa internacionalização frutifique? Com certeza absoluta, sem a mínima dúvida. Quando nós éramos crianças, se falava que era importante talvez aprender inglês, porque um dia... Hoje não basta mais aprender inglês. Você tem que aprender inglês, você tem que aprender questões relacionadas à informática, programação, e inglês, e espanhol ou francês. Porque quando você vai para o mercado vai selecionar aquele que tiver mais acesso a outras O inglês línguas. hoje é quase que básico. É quase que fundamental, básico, preliminar. É o esperado. É o esperado, para você disputar um espaço, né? Ele é o já... Nós temos acesso, como parceria do Programa Idiomas Sem Fronteiras, a uma grande empresa, que eu não vou mencionar o nome, com sede em São Paulo, é uma multinacional. E em entrevista com os gestores dessa multinacional, eles nos afirmaram que tem grande dificuldade de contratar analistas, porque condição para eles que os analistas sejam fluentes em inglês. Porque eles são uma multinacional de base norte-americana. Então, que nós temos os cérebros da informática, que eles gostariam de contratar, mas que a grande limitação é o domínio da língua. Né? Então, internacionalizar, isso é bom que a comunidade reflita sobre isso, internacionalizar implica necessariamente o domínio de línguas. E nesse plano de internacionalização que o UFO aprovou hoje, na instância do CONPEP, estão os princípios fundamentais no que se refere, por exemplo, à questão de língua. Então, nós estamos falando que a UFO criará ambientes multilingües, plurilingües, que apesar de nós reconhecermos a importância do inglês nesse contexto, não dá para negar, obviamente, a força do espanhol, claro, a força do francês. Né? É o continente nosso também. Sim, perfeitamente. Bom, a gente volta já nesse assunto. Veja agora como fica o tempo amanhã. Nesta quinta-feira, em Uberlândia, a chuva volta a cair na parte da tarde e as temperaturas continuam amenas, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Patos de Minas não vai ser diferente. A possibilidade de chuva é alta a partir da tarde e as temperaturas devem ser as mesmas, mínima de 17 graus e máxima de 25. Em Tuiutaba também pode chover durante a tarde, mínima de 19 e máxima de 31 graus. Monte Carmelo vai na mesma linha das outras cidades e na parte da tarde deve ter pancadas de chuva, mínima de 17 graus e máxima de 28. Em Araxá, a previsão é de chuva forte a partir da tarde. As temperaturas devem variar entre 17 e 25 graus. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente continua o debate com perguntas dos nossos telespectadores. E se você tiver alguma dúvida, mande para a gente no Facebook. Dá tempo. Bom, estamos de volta e seguimos aqui com a nossa conversa sobre internacionalização da UFO. Nós vamos ver agora algumas perguntas de alunos da universidade. Vamos à primeira. Eu queria saber quais as oportunidades de bolsa para fazer intercâmbio. Para alunos de graduação, as oportunidades são dos parceiros externos. A Universidade Federal de Uberlândia ainda não tem um programa de mobilidade que ofereça bolsa para os seus alunos, apesar de ter sido uma das propostas aprovadas no plano. Então, pretendemos em breve. Hoje, nós temos suas parcerias com o Grupo Santander, com o Grupo Botim, que também da família Santander, e o programa, por exemplo, com o Canadá, que oferece todo ano bolsas estimulando jovens lideranças da América. Então, são editais isolados. Nós não temos uma grande oferta de bolsas disponíveis para os alunos de graduação. Para o aluno da engenharia, o Braftec. Sim, né? Assim, bem lembrado. Como ela é aluna da engenharia, né, eu pude ver ali. Perfeito. Para eles, né, temos também, né, além do ELAP, desse que o professor Valdenor já comentou, os alunos da engenharia têm essa oportunidade com o Braftec, mais de 20 anos, né? Bem lembrado. De acordo com a França, também
anualmente, né? E esse tipo de bolsa ele é tão concorrido que um dos critérios, primeiro, a língua, o aluno tem que ser nível B2 em francês, ou seja, intermediário alto para avançado, e as notas têm que ser as melhores possíveis. Então, em alguns dos editais, inclusive, não é possível ter nenhuma reprovação nos últimos 2 anos. Então, o aluno tem que se preparar desde cedo, desde que ingressa na universidade, se ele pretende concorrer a bolsa desse nível. Muito bom. A Alessandra também tem uma dúvida sobre intercâmbio. Eu gostaria de saber se os projetos que está tendo agora para fazer esse intercâmbio, se tem... eu fiquei sabendo que cortaram muitas vagas e queria saber também sobre a possibilidade de quais as vagas que estão tendo e a possibilidade, por exemplo, porque parece que tem edital que fala que você não pode ter reprovado uma matéria no período anterior. Eu gostaria de saber sobre isso. Verônica. Estávamos, né, agora com o edital aberto, né, agora no primeiro semestre, se não me engano até dia 29 de março, com as inscrições para o intercâmbio para o segundo semestre. As vagas são limitadas mesmo para as oportunidades sem bolsa, né, como já comentado, tem né, opções abertas com bolsa para o Santander, ELAP e as oportunidades sem bolsa com os parceiros com os quais nós na UFO temos acordo de cooperação, mas a demanda, mesmo para essas oportunidades sem bolsa, é maior do que a oferta que temos de vagas, então por isso a questão dos critérios que vão incluir reprovação, não trancamentos, às vezes, né, desistências, às vezes porcentagem de curso concluído ou não, e quando envolve o parceiro externo, aí temos também as restrições do parceiro, né, que inclui questão de conhecimento do idioma, a menos que seja para Portugal, todos os outros têm alguma exigência mínima do idioma do local, e além de nota, essas questões. E estava aberto agora até dia 29, o processo está tramitando para as respostas, mas as vagas, sim, são E muitas das vagas, né, independentemente de ser com bolsa ou sem bolsa, as com bolsas têm vagas predeterminadas, sim, e o número é curtíssimo. Mas os programas de mobilidade sem bolsa têm as suas vagas definidas também pelas universidades, sim, parceiras. Se você imagina, a Universidade do Porto recebe os nossos brasileiros lá e os nossos brasileiros não pagam para a Universidade do, sim, Porto. Quer dizer, é uma parceria sem custos para as universidades. É um excelente intercâmbio. Por outro lado, a universidade estabelece limites, porque tem um número que limita a possibilidade da instituição de receber. Então, esse número que ela se refere, esse limite, se deve pela oferta das universidades parceiras e também pelo número reduzido de bolsas que o mercado oferece. Bom, tem mais gente querendo saber sobre intercâmbio. Vamos ver. A minha principal dúvida é quando nós fazemos ou nós queremos fazer intercâmbio por um órgão externo e como que a gente pode validar essas horas e colocar isso no nosso currículo escolar. Verônica. Sim, isso quando você vai, né, é selecionado, aprovado para a instituição externa e é aprovado também pela instituição no exterior e você faz um plano de trabalho com a coordenação do seu curso, que é aprovado em colegiado, e você ali já escolhe as disciplinas que vão ser cursadas, e a ideia é que no seu retorno essas disciplinas sejam validadas e entrem no seu histórico escolar. E por isso também que tem essas restrições de porcentagem. Em geral, no máximo 80%, 90%, o aluno tem que voltar ainda a cursar um semestre na universidade, em geral para defesa de trabalho de curso ou disciplinas optativas, mas que essas disciplinas cursadas no exterior sejam incluídas no histórico e sejam aproveitadas, até para que haja efetivamente a internacionalização. Esse é o caminho feliz. O que acontece muitas vezes é que o aluno, ao chegar na universidade, sim, de destino, não consegue aquela disciplina que foi acordada, ou ele, por conta própria, se encanta com as opções e muda o seu plano de trabalho. Então, quando ele chega aqui sem ter a devida autorização, ele não consegue aproveitar. Isso aconteceu muito no centro. Fica no meio do caminho. Fica no meio do caminho. Então, o aluno tem que fazer o que for acordado com o seu coordenador, como disse a Verônica. E em caso de algum problema, comunicar imediatamente a coordenação, para poder ajustar, né? Ver quais são as outras opções para que isso seja efetivamente aproveitado. Nós temos cuidado com reprovas. Isso. Né? Nós temos um programa de mobilidade no Mercosul, que é um programa marca, que ele é direcionado para alunos de engenharia mecânica e da agronomia. Nesse programa marca, os dois currículos, os currículos daqui da UFO, foi articulado com os currículos dos países daqui da América Latina, do Mercosul. Então, neste caso, o reconhecimento é automático, porque os dois currículos foram espelhados. Então, nós temos, por exemplo, alunos da Argentina, da Bolívia, aqui, assim como temos alunos da UFO na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, fazendo parte do seu curso de agronomia ou de engenharia mecânica. Interessante. Bom, o Isaac também quer esclarecer uma questão. Roda aí a pergunta dele.
A minha dúvida é, quando eu fui correr atrás, me informar, procurar um intercâmbio, eu entendi que ele era muito dependente dos convênios que a UFO celebrava com outras universidades. A minha dúvida é, o que leva a UFO a celebrar um convênio, como a UFO estabelece relações com outras universidades e por que não celebrar mais convênios para permitir mais intercâmbios? Boa pergunta, Verônica. Então, na verdade, assim, a UFO tem até, né, Valdenor, um número bem significativo de acordos, né? Se não me engano, no ano passado eram 226 acordos. Isso, nós já estamos chegando a 270. Já chegando a 270 acordos em andamento em todos os continentes, em diversos países, mas para a celebração do acordo é necessário que haja interesse das duas instituições e, em geral, é iniciado com algum trabalho em conjunto, um professor ou um técnico, um pesquisador daqui e um de lá, ou às vezes um aluno que foi fazer o Idioma Sem Fronteiras, ou a Ciência Sem Fronteiras, ou alguma outra atividade, trouxe o contato, né, e aí começa, né, a discussão, o relacionamento, até firmar um memorando de entendimento, um acordo de cooperação que possibilite chegar nesse termo. Porque, como o Denor já destacou, tem essa questão da cooperação, que tantos alunos de lá, quando vão fazer mobilidade, eles vêm para cá, não tem custo para fazer o curso, os nossos, quando vão também, são recebidos sem pagar as taxas. Embora haja despesa com hospedagem, seguro, passagem, o curso em si é sem custo. Então, não dá para as universidades que são, em geral, pagas, receberem todos os nossos alunos. Então, aí também tem essa questão. Então, alguns dos acordos, às vezes, não prevêem mobilidade, mas é um número bem significativo, uma das maiores... bom, na região, com certeza, né, maior instituição, e assim, temos acordos em todos os continentes. O que vale esclarecer, nessa lógica do seu raciocínio, Verônica, é que não adianta a UFO querer fazer acordo com todas as universidades do mundo, porque elas não querem fazer acordo com a UFO, porque nós estamos num estágio de internacionalização que nós estamos buscando nos espelhar nas universidades maiores. As universidades maiores já têm tantos acordos operacionais que não lhes interessa mais acordos dessa natureza, que é apenas de mobilidade. Então, por exemplo, as universidades americanas, mesmo as canadenses, elas, para assinarem um acordo, elas precisam localizar uma ação acadêmica. Então, o estudante perguntou por onde começar. Quem começa é o professor. Ou um técnico, pode ser também um técnico fazendo um estudo, uma pesquisa, mas normalmente é um professor que, em contato com a universidade estrangeira, demanda a assinatura do acordo. Então, nós assinaremos tantos acordos quanto chegarem até a Diretoria de Relações Internacionais por meio de uma demanda institucional. O que acontece é que muitos desses acordos ficam apenas nesse nível de memorando de entendimento, que permite a mobilidade que ele deseja. Só que as universidades, inclusive a UFO, deseja avançar no outro nível. Nós não queremos apenas assinar os memorandos de entendimento, mas nós queremos chegar num nível de acordo acadêmico para que possamos, por exemplo, desenvolver mais patentes, fazer o trabalho que o professor Goulart faz em parceria com universidades internacionais, né, que a Verônica está buscando fazer, que nós já estamos construindo, inclusive, uma parceria com o Canadá, com o Algonquin College, para envolver a faculdade de administração, fazendo troca de jovens. Então, as universidades querem parar muito além do que a assinatura de um acordo. Elas querem, de fato, desenvolver pesquisas em conjunto. Tem uma última pergunta aqui do Pedro Fernandes. A pergunta já foi respondida, mas sempre é bom, sempre cabe mais informação. O Pedro Fernandes, ele mandou a pergunta pelo Facebook. Existem programas de intercâmbio com bolsa para o exterior? Mais detalhes vocês têm? Sim, existem esses, né? Infelizmente não tantos quantos nós gostaríamos, mas existem. Existe. Não são essas bolsas abertas que você pode ir lá escolher. Sim. Então nós temos, por exemplo, para o Mercosul, você tem que ser aluno da mecânica ou da agronomia. Você tem, por exemplo, o ELAP, que é isso para o Canadá. São bolsas muito curtas e você tem que ter um desempenho acadêmico alto. Os do Brafitec, você tem que ser das engenharias, né? E você tem que ter alto desempenho acadêmico. Então, as bolsas, elas são definidas de acordo com o proponente, com a agência que oferece as bolsas. E, normalmente, são poucas e com critérios altamente rigorosos. E as do Santander, que abrangem praticamente todos os cursos, qualquer curso poderia concorrer, são disputadíssimos, porque... São apenas 3 vagas para Exatamente. E português ou espanhol, os idiomas exigidos, e aí também, né, dependendo de aprovação... Mas eu preciso dizer alguma coisa para não desanimar esses jovens. Vocês estão na graduação, né? Mas nós temos que pensar que é uma carreira que se segue. Então, o aluno vai fazer graduação, vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado. Então, agora é a hora de plantar.
Então, a hora de aprender línguas, de tirar boas notas, de tal maneira que quando você entra no mestrado, você já está num nível mais avançado e aí sim as oportunidades começam a se abrir. Hoje, com o programa Print, que a CAPES disponibilizou para os programas de pós-graduação, e a UF está concorrendo com um grande projeto, nós teremos uma possibilidade gigantesca de bolsas para doutorados. Né? Então, as bolsas existem sim. Nós estamos falando que no nível da graduação, elas são no nível muito menor, mas elas vão crescendo à medida que o aluno cresce na sua formação acadêmica. Vocês têm informação se a Central de Línguas da UF está preparada para uma demanda maior? A Central de Línguas ela consegue atender, mas ela atende num nível de programa via FAO. Quer dizer, ele não é um projeto sustentado pelo serviço público, porque todos os nossos professores são professores ou bolsistas ou professores contratados. Nós não temos mais os servidores públicos trabalhando na Central de Línguas. São, na verdade, os nossos alunos de letras e os nossos professores de letras que trabalham em suas aulas adicionais na Central de Línguas. Então, nós não temos condição de atender gratuitamente, mas a Central de Línguas tem condição de ampliar, sim, desde que seja nesse modelo de projeto de fundação, com custos. Professor Valdenor, professora Verônica, foi um prazer muito grande tê-los conosco hoje em nosso Jornal da UF. Com certeza as informações que vocês passaram aí, eu mesmo sabia muito pouco dessa coisa de internacionalização e da importância que isso tem, não só para a nossa universidade, para a comunidade regional como um todo. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Amanhã, quinta-feira, o assunto do nosso jornal é o uso abusivo de medicamentos. Segundo estudos, o Brasil é o país que mais consome Rivotril no mundo. Convidamos profissionais da área da saúde para o debate. E se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, mande mensagens para a gente pelo Facebook da TV Universitária e participe. Boa noite e até lá.